burnout cresceram 823% nos últimos 4 anos. E por trás dessa estatística, estão milhões de trabalhadores que vivem numa rotina de escalas exaustivas, pressão constante e cobrança excessiva. Discursos meritocráticos que relacionam o esforço excessivo ao sucesso foram normalizados, o que contribui ainda mais para o esgotamento emocional de cada um. Mas a discussão começa a mudar de patamar. Agora, pela nova NR1, as empresas passam a ser obrigadas a identificar e prevenir riscos à saúde mental no ambiente de trabalho. A nova regra reconhece uma realidade que trabalhadores denunciam há anos, a de que o trabalho também pode adoecer. Sexta-feira, 29 de maio de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é socióloga, psicanalista, cineasta, é a Ingrid Gerolimic. Bem-vinda, querida, é um prazer te receber mais uma vez, minha amiga. É sempre um prazer estar aqui com você, Gabi. Sabe o quanto eu te admiro, quando você traz pautas tão importantes aí para a gente discutir o cenário nacional. Então, sempre um grande prazer estar aqui com você. Imagina, é super recíproco e é um momento importantíssimo que eu quero começar. Olha, a gente teve uma participação especial. Gente, minha Detalhes, cachorra. eu amei. Não sei se vocês já viram aqueles memes na rede social, quando a pessoa está fazendo uma reunião muito importante e o cachorro está dançando rumba, fazendo alguma coisa. É a minha cachorra, sempre. Tá tudo bem, porque aqui ela é bem-vinda, aqui é pet friendly ou em detalhes. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva para a gente começar, Ingrid. Depois a gente pode ir destrinchando, né? Mas objetivamente, o que é essa nova NR1? A norma regulamentadora número 1, né, que passa a valer agora, e o que muda com essas regras a partir do que a gente conhecia no mercado de trabalho até agora? Na verdade, a NR1, essas normas, ela tem uma modificação, né? Ela existia no sentido de você criar ali certas estruturas, certas normas, no sentido de proteger a saúde do trabalhador, de criar um ambiente de segurança no campo do trabalho. E aí o que vai acontecer agora é que vai ter uma inclusão, né, na NR1, que vai tratar também das questões psicossociais, né, que eram questões que eram tratadas ali à parte, mas a OMS está entendendo finalmente que as questões psicossociais, né, os transtornos que vêm do mundo do trabalho, burnout, depressão, ansiedade, enfim, tudo isso tem que ser tratado dentro desse espectro também, né? Porque uma das grandes questões hoje do mundo atual é como que o mundo do trabalho está adoecendo as pessoas, né? Está fazendo com que as pessoas, de fato, tenham aí uma série de questões de cunho da saúde mental. Então, na verdade, é uma inclusão, né? Lembrando que isso é uma discussão que começou lá atrás, né? Já era para ter sido aprovada no ano passado, as empresas pediram mais tempo, e aí foi dado esse tempo, né? Já tem um ano aí. E agora o ministro do Trabalho disse que não vai, enfim, postergar mais, que vai colocar isso em andamento, que isso é fundamental e as empresas precisam se adequar, né? Então, hoje, a partir do momento em que essa inclusão for feita, né, auditores do Ministério do Trabalho poderão, a qualquer momento, visitar essas empresas, fazendo uma correlação, por exemplo, da quantidade de pessoas que estão afastadas daquela determinada empresa por questões de saúde mental. Então, ele pode fazer esse cruzamento de dados, ou também as pessoas podem, inclusive, fazer denúncias anônimas, né, dizendo que ali estão sofrendo algum tipo, né, de coerção no trabalho, trabalho, por exemplo, finais de semana, trabalhos o tempo todo que a pessoa tem que ficar respondendo o WhatsApp, né, tudo isso, todos esses abusos que acontecem no mundo do trabalho, eles vão poder ser denunciados e essas empresas elas vão ter que responder por isso, né? Então, a ideia é criar um
dentro do ambiente de trabalho de forma que possa mitigar esse problema na raiz, né? Não esperar que as pessoas fiquem doentes, porque uma das grandes questões hoje é a pessoa fica doente, ela é afastada, ela toma uma medicação, acha que isso resolve o problema. Claro que não vai resolver, né? Isso está explodindo. A gente está vendo aí, só no ano passado, em 2025, foram mais de 500.000 de pessoas afastadas do trabalho por conta de problemas de saúde mental, ou seja, é um número enorme, só tende a aumentar, né? Porque não está resolvendo a questão na raiz. Aí vai lá, afasta, a pessoa toma uma medicação, mas ela volta depois para aquele mesmo ambiente adoecedor. Né? A gente vai vendo muitos professores, relatos de pessoas que, enfim, que passam por essa. Isso faz parte, né, da rotina de trabalho deles. Então, se não mudar a rotina, não muda esse problema, essa questão só vai aumentar. E é por isso que a NR1, por isso que essa inclusão, né, na NR1 foi feita de forma que possa atender e resolver esse problema. Quer dizer, resolver, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, dificilmente vai resolver, mas pelo menos entender a importância disso como algo psicossocial, ou seja, não é mais um problema individual do sujeito, né? Ele passa a ser um problema que é uma consequência do mundo do trabalho que a gente vive dentro do sistema capitalista. Isso é importantíssimo, Ingrid. E tem uma parte que me preocupa, e aí eu vou fazer quase que o advogado do diabo aqui, mas você explicou muito bem como é que as empresas agora elas são obrigadas a mapear esses riscos, né, que são psicossociais. Então, meta abusiva, por exemplo, assédio, tem um monte de cenário dentro dessas empresas, jornada exaustiva, você explicou muito bem. Mas essa norma, ela consegue realmente blindar de alguma maneira o trabalhador? Por quê? Eu fico com receio de se tornar algo meramente burocrático, então, que proteja juridicamente essas empresas. Por exemplo, a empresa, ela elabora esses documentos, ela apresenta isso, né, o programa de gerenciamento de riscos, ela satisfaz essa auditoria que vai estar monitorando, mas ela não tem uma preocupação genuína com esse trabalhador, né? Então, ela só para implementar de fato essa norma que ela está propondo. Por exemplo, também, quanto que o trabalhador pode confiar nesses canais para denúncias, para recorrer a algum suporte. Então, tem o caso do assédio, que eu acho que é o mais grave, né, que poderia impactar na saúde mental das pessoas. Tem até meme na internet hoje, que é um canal de denúncia anônima e depois o seu chefe olhando para você quando você faz a denúncia anônima. Então virou até meme porque as pessoas são muito céticas com o quanto elas podem recorrer à empresa com sigilo absoluto, porque é isso que você falou, né, no final da sua frase, é um sistema que ainda opera pela lógica do capitalismo. Então, de que as pessoas são peças descartáveis, no fim das contas, né? Uhum. Os canais têm que ser canais diretos com o Ministério do Trabalho, né? Da mesma maneira que se criam esses 0800, onde as pessoas podem ali fazer uma denúncia anônima direta para órgãos do governo, né? Que são esses que vão estar acompanhando, né, essas denúncias e etc. Mas eu acho que você tocou num ponto importante, é por isso que a gente fala de algo sistêmico, né? Por exemplo, não tem como falar sobre esse tema sem falar da redução da escala 6x1. Eu acho que isso é fundamental, assim, não há como você discutir melhorias, porque as empresas vão encontrando, né? Não todas, mas com certeza uma grande parte, inclusive foi esse o motivo por ter sido atrasado, né? Já era para ter já está funcionando, né? Há mais de um ano. Então, as empresas elas vão criando dificuldades, de fato, para poder implementar, né, essas normas. Mas eu acho que a questão do CNPJ, por exemplo, muitas pessoas, eu vejo perguntando agora nas redes sociais, as pessoas, mas e quem é CNPJ? Lembrando que CNPJ, por que acontece de hoje muitas pessoas tirarem o CNPJ e não serem contratadas como pessoas físicas? Porque muitas empresas querem exatamente burlar o sistema, né? Então, contratando alguém como CNPJ é como se essa pessoa respondesse como uma empresa e não mais como uma pessoa. Então, se ela não é CLT, que ela está ali resguardada, né, em relação a uma série de leis do trabalho, se ela não é CLT e ela é CNPJ, a relação passa a ser outra e essa pessoa fica descoberta, né? E é isso que a gente vai vendo no campo da precarização do mundo do trabalho, né? Então, quando fala em CNPJ, parece que você está falando de um empresário, né? Mas não é o caso. A gente está falando de algo muito mais complexo, que é a precarização cada vez maior dos trabalhadores
trabalhadores, de forma que essas empresas não paguem, não precisem pagar, enfim, todos os encargos, tudo aquilo que elas são responsáveis, que a gente tem na legislação brasileira há muitos anos. A legislação do trabalho no Brasil, ela é bastante forte, né, e foi durante muito tempo muito forte, mas a gente vai vendo cada vez mais o desmonte, né, a tentativa de desmonte dessas leis, daquilo que garante minimamente, né, a segurança desse trabalhador. Então a gente vai percebendo que isso vai acontecendo, e por isso que é importante fazer essa relação com outros movimentos, com outras pautas, com outras lutas, né? Falando da redução da carga de trabalho, é fundamental a gente começar a falar de fato na possibilidade de implementar uma escala 4x3. Enfim, tem todas essas questões que são importantes. Agora, a gente tem um Congresso muito difícil, a gente tem um ano eleitoral, a gente tem uma série de questões aí que estão colocadas na pauta do dia na política brasileira, e que não é fácil, porque a gente vai vendo, inclusive, eles ganhando as pessoas, né, no campo dessa discussão política, ideológica, muitas pessoas que são os próprios trabalhadores, às vezes falando mal dessas próprias conquistas. Né? A gente vai vendo como que essas narrativas vão ganhando as pessoas de tal forma em que as próprias pessoas que são oprimidas muitas vezes não reconhecem, não conhecem as leis que as garantem, que as asseguram de alguma coisa. Né? Então a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo, porque tem uma questão de narrativa que essas empresas ganham. A gente viu recentemente aí o que aconteceu com a IP, né? Enfim, um caso de saúde pública seríssimo, gravíssimo, e muita gente, inclusive aqui nas redes sociais, eu vendo, gravando conteúdo e falando, não, isso é uma bobagem, inclusive bebendo do detergente ou utilizando, ou seja, a gente vai vendo o quanto que o buraco é mais embaixo, porque a gente precisa das pessoas defendendo, sobretudo os trabalhadores, aquelas pessoas que são impactadas por esse tipo de lei, de regra, que essas pessoas estejam nas ruas, lutando pelos seus direitos, garantindo que esses direitos sejam, né, executados. E o que a gente vai vendo, não, porque no campo da política a gente vai vendo uma divisão, uma polarização em que a própria extrema-direita e etc., eles vão conseguindo, através dessas narrativas, alienando muitas pessoas desse próprio processo, que é interessante e importante para elas, né, para resguardá-las. Então, eu acho que essa é uma questão é muito mais complexa, né, do que só a gente implementar uma norma. A gente tem que implementar uma política, é um discurso, né, fazer as pessoas se sentirem de fato acolhidas por aquilo e defenderem aquilo como algo delas, né? Claro. Isso é que acho que é a grande questão. Eu acho também, e corroboro aqui, faço muito coro a você ter falado sobre esse movimento forte que acabou indo para o Congresso, né? E uma pressão pela aprovação do fim da escala 6x1, né? Porque aí você tem uma espécie de ruptura, né, com esse mito de que o trabalho dignifica o homem, que você pode trabalhar horas exaustivas, enfim. É um caminho para se falar em saúde mental. Reduzir a jornada de trabalho é um desses caminhos. E aí incutir isso também na cabeça das pessoas, porque é uma estrutura. Então, se você tem esse mecanismo dentro das empresas, pensando aqui também nas pessoas que trabalham dentro dessa engrenagem, claro que tem o trabalhador, tem o funcionário e tem também os gestores, né? Não o patrão propriamente dito, o dono da empresa, mas ainda assim os gestores dessa história. Também ainda não é muito esse conhecimento ainda não está muito difundido, né? Então, tem um levantamento que é do School of Life Brasil, que eu estava vendo, dizendo que 35% dos líderes não têm conhecimento básico ainda para cumprir as exigências da NR1 nas empresas. Então, também é um aprendizado que precisa ser feito e só consegue também essa transição acontecer a partir da implementação, né? É uma transição que vai acontecer aos poucos. Sim, uma implementação vai acontecer aos poucos, mas a gente precisa se apropriar desse discurso. Isso. Então, ela faz parte de um discurso mais amplo, onde você falou exatamente isso, né? Esse discurso, o trabalho dignifica o homem, isso vem lá da ética protestante, que eles foram fazendo essa relação, né, com a religião, quem cedo madruga, não sei o que lá. Eu sou péssima no ditado, por não me lembrar, mas é sempre muita coisa relacionada a esse campo do trabalho, né? Como quem vai para o céu e
etc. e tal. Então, isso foi tendo uma ligação histórica com a Constituição, depois do que se transformou no capitalismo industrial, na Revolução Industrial. Então, a gente vai vendo que esse processo ele vem ao longo do processo histórico, fazendo com que essa relação com o trabalho seja uma relação de dominação mesmo, que as pessoas acabem aceitando de uma certa maneira, não que aceitando, mas acaba parecendo que esse é o mundo e a realidade é assim, ela não vai mudar, né? E a gente vai percebendo que as pessoas mesmo não vão abraçando aquilo que é importante para elas mesmo, para a vida delas. Por isso que a escala 6x1, esse movimento, ele foi crescendo, ele começou pequenininho, a gente falou sobre ele aqui atrás, eu lembro quando lá atrás a gente conversou aqui no Em Detalhe sobre ele, né? E olha a escala, olha o tamanho que ele tomou. Mas tomou por quê? Porque as pessoas vão entendendo, porque você vai mostrando isso na realidade, né? Quantas mulheres, por exemplo, se a gente for pegar ainda fazer um recorte disso, né? Que no campo do mundo do trabalho, como que as mulheres ainda são mais impactadas, porque ainda tem o trabalho em casa, ainda tem que cuidar das crianças, ainda tem que cuidar dos idosos, etc. e tal, né? Então não há como se falar, e é por isso eu trouxe aqui também, acho que uma pesquisa, né, que mostrou com as mulheres brasileiras, que mostrava que quase metade, 45% das mulheres brasileiras sofriam de ansiedade e depressão, né? Por que esses números? Esses números não são porque não tem uma relação inata biológica com isso, como durante muito tempo quiseram relacionar, né, que a mulher tinha mais propensão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a realidade cultural, histórica, política onde essas mulheres estão inseridas. Né? Tem que trabalhar fora, tem que prover na casa, porque faz uma relação disso também com a quantidade de casas. Hoje, as mulheres mães solo são maioria no Brasil. Então, faz uma relação cruza esses dados e a gente vai ver esse caldeirão de adoecimento psíquico que se vive no Brasil. Né? Então, quanto mais pobreza, quanto mais desigualdade, quanto mais exploração, mais ansiedade, mais depressão, mais suicídios, mais transtornos de todo tipo dentro do campo da saúde mental e da saúde em geral. Né? Não há como dissociar. Então, por isso que é muito importante a gente transformar isso em algo que é uma luta muito maior, né? Não são só regras que vão ser implementadas e você pode ir lá, o empresário, tomar uma multa. Não, isso deve fazer parte de todo um discurso onde a gente vai entender, né, que isso que tentaram fazer e que fizeram, né, durante todo esse processo histórico de ligar, de fazer com que as pessoas, os próprios explorados, não se percebessem nessa condição de explorados, é isso que precisa mudar. Né? E eu acho que isso vai mudando conforme a gente vai implementando não só políticas, mas também vai mudando todo esse discurso. Porque senão, Gabi, vai para o lado da medicação, sabe? Aí vai lá e medica e acha que está resolvendo o problema. E se não está resolvendo, é porque aí é o problema desse sujeito mesmo, né? Que ou não quer trabalhar, ou enfim, né? Então vai para o campo do individual. E esse que é o grande risco, né? Que é o que acontece com muitas pessoas, que inclusive são afastadas depois, etc., porque são consideradas frágeis, porque não dão conta, né? Porque ainda tem esse discurso do capitalismo, do sujeito que é empreendedor de si mesmo, aquele sujeito que aguenta tudo, que suporta tudo, né? De alto valor, etc. e tal. Então a pessoa ainda se sente fracassada diante disso. Ela não vai conseguir entender que esse é um problema sistêmico, né? Ela vai muitas vezes incorporar essa culpa, incorporar esse sentimento de insuficiência, que é aí que é o grande problema, né? Foi muito bom você tocar nesse ponto, né, que é da medicalização extrema, que serve para manter essa engrenagem funcionando. Você explicou muito bem. Só para trazer dados aqui recentes da Previdência Social, mostrando que os afastamentos por burnout cresceram 823% em 4 anos. Isso é muito alarmante, isso é gravíssimo. E ninguém aqui, eu reforço, né, tá menosprezando o papel que os antidepressivos têm, transtornos mentais, que a terapia tem, o quanto isso pode resgatar uma pessoa de um problema sério. Mas pensando coletivamente mesmo, é isso que você está falando. E eu quero também grifar aqui, a gente está usando o antidepressivo, a medicalização extrema, né, ansiolítico, como se eles fossem uma espécie de EPI, né? Para você suportar esse mercado de trabalho, esse ambiente tóxico que deveria ser combatido na raiz, na origem, na estrutura. Exatamente, evitar que as pessoas cheguem até esse quadro, né? Porque, na verdade, isso é uma das questões do próprio capitalismo, que o próprio capitalismo tem que se resolver nessa história por conta de, hoje, a depressão, né, ela ser algo epidêmico e ela ser algo que é uma das doenças, entre aspas, dos transtornos, digamos assim, mais incapacitantes
né, do mundo do trabalho. Então, o próprio capitalismo tem que se haver com isso, né? Porque isso é consequência desse sistema, que é excludente, que é desigual, enfim, e tudo isso que a gente já sabe, né? Na sua lógica, né? De produção de descarte. Então, muito. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, eu acho que um paralelo muito importante, muito interessante, com a crise dos opioides nos Estados Unidos. O que é a crise dos opioides nos Estados Unidos? Que é uma das maiores crises, não só de saúde pública, é um problema político nos Estados Unidos. Mata mais do que acidente de trânsito, mata mais do que armas, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos para os opioides chegar a esse ponto? É a crise do trabalhador branco americano, médio, aquele que ia lá fazer, trabalhava em fábrica, exercícios, né, tinha LER, por exemplo, né, esforço repetitivo e etc. e tal. Esses trabalhadores começaram a se medicar, porque existia toda uma campanha nos Estados Unidos, que foi criada, tem até um filme na Netflix que mostra todo esse processo, que é um filme baseado na história real disso, né? E que começaram a medicar com opioide. O opioide é da onde sai, né, a própria heroína, enfim, é algo devastador, né? E essas pessoas começaram a buscar isso na farmácia, né? Para lidar com LER, para lidar com dores que vinham do mundo do trabalho. E depois começaram, pelos efeitos que davam, era um remédio que trazia um pouco disso que você falou, né? Para conseguir lidar com o trabalho, para conseguir continuar trabalhando, eles tomavam essa medicação. Ficaram viciados. E hoje a gente vê isso como um dos maiores problemas políticos, né, que os Estados Unidos estão tendo que enfrentar. E que vem justamente disso, né? Então, acho que é um paralelo muito interessante para a gente entender aonde que isso dá, né? Quando a gente fala da medicalização como algo que vai levar as pessoas para um torpor mesmo, para continuar conseguindo serem robôs, né? Porque eu acho que essa é a grande questão da medicalização. Não que a medicalização seja importante, caso a caso, né? Mas o problema é quando isso é algo estrutural, quer dizer, vamos resolver como? Resolve com remédio. Deixa ficar doente, né? Porque a gente explora até ficar doente. Se eu conseguir mandar embora, bom. Se eu não conseguir, leva para medicação que daqui a pouco está de volta e continua, né, com mesmas condições extenuantes de trabalho. Isso, que aí volta para a engrenagem, né? E aí você Exatamente. continua com aquela falta de perspectiva também. Tem uma desigualdade concreta aqui no Brasil. Então, pensando em todo um contexto do que você traz aqui, de todos esses dados de burnout que eu falei agora há pouco, você falou sobre a discussão do fim da escala 6x1, não tem mais como, parece, para as empresas ignorarem a questão da saúde mental, né? Porque as pessoas estão colapsando. Então, tem empresa aí, essas grandes, tipo Big Tech, que tem números altos de gente saindo, afastamento por questão de saúde mental, né? Agora, se a saúde mental, a gente pensando aqui em um problema que não é só de saúde pública, é também, mas não é um problema exclusivo do SUS, do Ministério da Saúde, até porque você sobrecarrega o SUS se você trata exclusivamente por essa metodologia, né? Então, você tem que olhar. Eu acho que é um erro, né, enxergar isso só por essa perspectiva. Tem que ver esse problema de estrutura como um problema político relacionado à desigualdade. Tem que ter políticas públicas em outras áreas, né? O enfrentamento tem que vir de outros caminhos também. Então, racismo, desigualdade, a exploração do trabalho, tudo isso junto. Não é só pela perspectiva da saúde, né, Ingrid? Claro, e a exploração do trabalho nessa perspectiva, que é o que eu digo assim há muito tempo. Acho que um grande pulo do gato do capitalismo é justamente fazer com que as pessoas sejam algozes de si mesmas, né? Porque elas. A maneira como, se a gente for pegar aí, né, os manuais de gerenciamento, sei lá o quê, das empresas, elas atuam numa lógica de competição dentro da própria empresa. Então, você tem que levar não sei quantos mais créditos para poder ganhar do fulano, então coloca você num lugar de disputa o tempo todo com o seu colega. Então, não é só a rotina extenuante no sentido das demandas, mas é esse lugar também onde você se sente o tempo todo em competição com os outros, o tempo todo com medo de ser mandado embora por qualquer mínimo erro.
erro, né? Uma situação de fragilidade onde esse sujeito se encontra, né? Que é como se ele tivesse que todo dia acordar, enfim, para uma batalha. Ou ele Né? vira um fracasso de si mesmo, né? Quando ele é um Ou ele vira um empresário. fracasso de si mesmo, Empresário né? de si mesmo. É aquela coisa dos coaches, né? Daquele boom dos coaches. Então, falando para você, o problema está em você. Leia lá o livro dos 10 passos de como chegar ao seu primeiro milhão, faça não sei o quê. Então, a pessoa vai internalizando aquilo. E essa que é a grande questão. Eu acho que esse é o grande pulo do gato do capitalismo no mundo contemporâneo, né? Porque antes a gente tinha sindicatos, hoje, por exemplo, cada vez mais os sindicatos vão sendo esvaziados. Né? Os movimentos de base que minimamente lutavam ali para garantir as conquistas desses sujeitos, eles foram esvaziados. Né? Hoje você, para colocar o empregador na justiça, você corre sérios riscos. Se você perdendo, você tem que pagar as causas, etc. E tal. Então muitas pessoas não entram, né? Sequer têm condições de entrar com ações contra empresas, porque corre-se o risco muito grande de você ainda sair com um prejuízo ainda maior. Quer dizer, você não só não receber, como você ainda tem que pagar alguma coisa. Aí você vai colocar um trabalhador, né, vai se colocar nessa situação? Não tem como, não pode, não consegue. Né? Então, é isso que a gente vai percebendo. Se a gente não mudar isso no campo político, a gente está no ano de eleição, é tão importante a gente falar sobre isso, porque é lá no Congresso que isso se resolve. Né? É no campo da política que isso se resolve. E tem deputado, tem senador que está defendendo o contrário. Está indo lá falar, votar contra, não deixar passar, né, o fim da escala 6x1. Né? Que foi lá e votou por uma série de perdas, né, que os trabalhadores tiveram nos últimos anos, aí, né, desde do golpe lá depois da Dilma. Né? Então, se não mudar esses políticos, se a gente não falar sobre isso nesse ano de eleição, né, não tem como se falar em grandes mudanças. Porque, de fato, o que você falou, né, vai ser enxugar gelo. Sim, porque aí, só para fechar, mas muito rapidamente também, é claro que tem um impacto econômico aí. Parece que também um dos motivos de olharem para isso é justamente esse impacto. Não uma preocupação genuína com esse trabalhador, né? Mas é o impacto que isso tem no PIB global. E aí você tem estudos mostrando que a melhora da saúde mental, né? Tratar a saúde mental melhora a produtividade também, até 25%. Mas olhar apenas por essa perspectiva da economia é muito grave, né? Mas eu quero muito te agradecer aqui, mais uma vez, querida. É sempre um prazer te ouvir, sempre um prazer aprender contigo. Eu admiro muito o seu trabalho. Prazer enorme conversar com você também. Esse é um tema muito caro, muito importante para a gente discutir. Que bom que você está trazendo esse tema e sempre, né, com muita propriedade, com muita sabedoria, e que a gente possa, né, se encontrar futuramente numa situação melhor, que a NR1 funcione, porque eu acho que é isso. A gente tem que ter esperança de que essas coisas vão mudando também, não só a mentalidade, mas vão mudando essa estrutura tão desigual, né? Então, que fique aí a nossa esperança com a NR1, que a gente consiga botar fim à escala 6x1, enfim, que a gente consiga avançar aí cada vez mais. É o que eu desejo. Sim, é isso. E a gente vai lutando, né? É importante a gente continuar lutando por essas questões, porque eu acho que esse jornalismo que o CL faz também que é muito importante, né? Um jornalismo que transforma, né? Não só comunica, mas que transforma as coisas. Obrigada, minha amiga. Seu trabalho também é fundamental para a gente continuar nessa luta. Um beijo grande e até a próxima. Obrigada. Um beijo da Betânia aqui também. Ó. Um beijo para a Betânia também. Participação especial aqui no Em Detalhes. Participação especial. Até a próxima. Tchau, querida. E eu quero convidar você que está me acompanhando aqui no ICL Notícias, aqui no Em Detalhes também, porque temos neste dia 31 de maio, a gente vai ter aqui uma aula especial que é do investidor mestre, falando a respeito de construir um patrimônio depois dos 50 anos. Então, 31 de maio, 8 horas da noite, você pega e acompanha essa aula aberta com o Eduardo Moreira. Você pode se inscrever em detalhesicl.com.br, você vai só deixar o seu e-mail e a gente te avisa que essa aula está começando. É uma formação de finanças, de investimentos que foi criada pelo Edu, e você pode assistir especialmente voltado para esse público e para todos nós também, né, gente? Porque é importante construir esse patrimônio, olhar para isso, para a nossa renda desde cedo, fundamental.
Então a gente continua aqui agora na nossa programação, tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Curiosidade do dia. Você sabia que mais da metade das pessoas da comunidade do ICL tem mais de 50 anos de idade? Pois é. E um dos pedidos que eu mais recebo é que eu deveria preparar uma aula para essas pessoas que têm mais de 50 anos de idade de educação financeira. De verdade, já são centenas de vezes que as pessoas me pediram isso. E eu finalmente resolvi parar o que eu estava fazendo aqui e preparar uma aula incrível, como construir patrimônio depois dos 50. Ela vai acontecer dia 31 de maio às 8 horas da noite. Vocês vão achar muito bacana, que eu vou trazer várias coisas práticas, que aliás não precisa ter mais de 50 para aproveitar, todo mundo vai poder aproveitar. E no dia 31 vocês vão aprender muita coisa para colocar em prática. Um abraço e até lá!